Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos fazendo uma exposição dos 10 mandamentos. Estamos caminhando bem devagar, devido às implicações que cada mandamento tem. Então nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. Êxodo, capítulo 20. Do verso 1 até o verso 17. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nem nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra. Uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que Deus nos auxilie com o teu Santo Espírito na exposição da palavra. O versículo de número 5 diz assim: Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos falando da adoração a Deus. E nós acreditamos que adorar a Deus são pessoas que estão trabalhando para Deus. E se pessoas estão trabalhando para Deus, essas pessoas devem trabalhar de acordo com a vontade do Senhor. Os Salmos nos ensina que nós devemos louvar a Deus com alegria. Devemos louvar a Deus com o coração transbordante de alegria. Ele diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabendo que o Senhor é bom. Então, a verdadeira adoração é feita com alegria, com disposição de coração e focado no Senhor. Mas é importante que esta alegria, ela não pode ser de qualquer jeito. A adoração a Deus não é feita de qualquer maneira. E há algumas coisas aqui no mandamento que falam a respeito de Deus, o que Deus faz com aqueles que desobedecem os mandamentos e o que Deus faz com aqueles que obedecem ao mandamento. Mas um ponto que Moisés destaca aqui na lei é: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou zeloso. A palavra zeloso aqui, irmãos, ela também pode ser traduzida como ciúme ou ciumento. Mas não é um ciúme como o ciúme humano. O nosso ciúmes humano, muitas vezes, é um ciúme egoísta, é um ciúme movido por um tipo de arrogância
ou algo parecido. Os ciúmes de Deus não é semelhante a nós. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento de si mesmo, é que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. A majestade de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus, a adoração a Deus, não pode ser dividida com outra coisa. Mas essa honra, essa glória, essa adoração só deve ser prestado somente a Deus. Então, observe que é dito que Deus é zeloso, ou Deus é ciumento, e o ponto que Moisés quer destacar aqui, ou que Deus quer ensinar para Moisés e para todo o povo de Israel é: a adoração que eu estabeleci para vocês devem ser exatamente da maneira que eu quero. E ela não pode ser dividida, não pode ser compartilhada. Ela tem que ser diretamente focada em Deus e somente para Deus, porque Ele é um Deus zeloso. Ele, na verdade, Ele é aquele que fiscaliza a adoração. Ele analisa cada adoração. E se uma adoração não estiver de acordo com a vontade de Deus, essa adoração não será aceita. E não é só isso, irmãos. Uma adoração não aceita há consequências sérias. Eu chamo a atenção dos irmãos, nós não vamos ler lá agora, mas quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 4, versículo 5, nós temos dois irmãos ali, filhos do mesmo pai, Caim e Abel. É dito que na viração do tempo, tanto Caim quanto Abel foram prestar adoração a Deus. E o texto diz que a adoração de Abel foi aceita por Deus. Deus aceitou Abel e aceitou a adoração dele. Veja a sequência. Primeiro Deus aceitou o adorador, depois Deus aceitou a sua adoração. Agora, observe que também o texto vai dizer que quando Caim também sobe e oferece a Deus adoração, é dito que Deus não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta ou a sua adoração. Mas o ponto é, por que Deus não aceitou Caim e não aceitou a sua adoração, a sua oferta? Por uma simples razão. Caim desejou adorar a Deus do jeito dele, da maneira dele, da forma que ele achava que deveria adorar a Deus. Talvez ele tentou agradar a Deus com alguma coisa que Deus não pediu para ele. A disposição de Caim, a disposição do coração dele, que moveu Caim a adorar a Deus, foi uma disposição arrogante, pecaminosa. Não tinha nada a ver com aquilo que Deus havia estabelecido. Então Deus fiscalizou, Deus analisou e entendeu que aquilo que Caim estava fazendo não estava de acordo com a vontade dele. Deus não aceitou. Deus não ouviu. E Deus disse isso para Caim: não é certo que se você fizer aquilo que eu estabeleci, você será aceito? Então o ponto é que Deus aceitou a adoração de Abel e não aceitou a adoração de Caim. Ali estava um homem incrédulo, ali estava um homem que não cria no Senhor, e ali estava um homem que talvez por consciência ou por medo, ele faz uma oferta a Deus que Deus não pediu para ele, diferente de Abel. É dito que Abel ofereceu a Deus algo que foi excelente, e Deus aceitou a oferta de Abel. Deus é zeloso, Ele não muda. Nós temos um outro exemplo aqui, irmãos, dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. É dito que eles entraram no tabernáculo e ofereceram a Deus um fogo estranho. O texto diz que Deus os matou queimados. E ainda disse para Arão: não chore por eles. E por que Deus fez isso? Porque Deus é um Deus zeloso. Aquilo que Deus estabeleceu é exatamente aquilo que Ele quer. Nós não podemos chegar diante de Deus com as nossas intenções ou com as nossas ideias, ou movido por aquela frase que nós usamos: o que importa é o coração. De maneira nenhuma. O que importa é crermos naquilo que Deus estabeleceu para que seja feito. Eu estou falando para os irmãos aqui que os mandamentos é um meio de graça. O fato de Deus nos amar é que Ele deu os 10 mandamentos para dizer quem Ele é, o que Ele gosta e o que Ele quer que nós venhamos a fazer diante dEle. Então, o ponto aqui é que Nadab e Abiú foram consumidos pela ira de Deus, porque ofereceram a Deus uma oferta, ou fizeram algo que Deus disse: não faça isso, mas é dessa maneira que eu quero ser adorados. Então, os irmãos podem encontrar isso lá em Levíticos, quando eles então fazem esse tipo de oferta. Nós temos ainda um outro exemplo disso com o caso de Saul.
Saul estava aguardando Samuel chegar, isso está lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 8 até 14, aguardando Samuel chegar, e Samuel, que era o sacerdote, o profeta ali, era ele que foi ordenado por Deus para que oferecesse culto ao Senhor. Então é dito que Saul aguardando e o povo desesperado para um lado e para o outro, ele começou a se sentir pressionado pelo povo. O que ele faz? Ele vai lá e faz aquilo que ele não deveria fazer. Aí Samuel chega e pergunta para ele: o que você fez? Ah, é que o povo estava meio que dispersando, eu estava sentindo pressionado e você não chegava logo. Eu peguei então as ofertas e ofereci a Deus. Aí Samuel diz: por esta causa, Saul, por sua desobediência e por sua incredulidade e pela atitude que você tomou, o reino foi tomado de ti. Deus levantou um outro varão que vai fazer aquilo que você não fez. Mas o ponto aqui, irmãos, que Saul tentou prestar um culto a Deus que Deus não pediu para ele fazer. Deus é um Deus zeloso. E é isso que a Bíblia diz. Ele não aceita qualquer culto. E talvez alguém vai dizer: mas isso aí é do Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. Está lá o povo adorando, está lá o povo entregando as suas ofertas. Chega um casal inteligente. E o marido diz para Pedro: olha, nós tínhamos uma propriedade, nós vendemos a propriedade, e todo o recurso que nós pegamos da propriedade, nós estamos depositando aqui aos seus pés. Pedro olhou para Ananias e disse assim: você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. E fala que Ananias caiu morto diante do que estava acontecendo ali. E 3 horas depois, então, chega a esposa dele e fala a mesma coisa. E aí Pedro diz: olha, está vendo aí os homens que levaram o seu marido? Também vai te levar, porque vocês mentiram para Deus. Então o ponto aqui, amados irmãos, é que Deus estabeleceu uma maneira de cultuá-lo. Deus estabeleceu uma maneira de ser adorado. E nós devemos entender isso, porque Deus é um Deus zeloso. Ele é ciumento. Ou seja, é aquele Deus que estabeleceu princípios que fazem bem para nós e que glorificam o nome dele. E é isso que nós temos que... E é assim que nós temos que servir ao Senhor. Mas ainda, irmãos, nós temos o caso da igreja de Coríntios. Lá no capítulo 11... verso 29 e 30, nós temos o caso ali que é dito assim: por isso que há entre vós alguns fracos, doentes e alguns que dormem. E por que estava acontecendo isso? Porque a igreja se reunia para participar da ceia, e eles, em vez de fazer a ceia como Deus havia estabelecido, fazia de qualquer maneira. Então o que Deus estava fazendo com a igreja dele? Ele estava visitando a igreja e disciplinando a igreja, porque ela estava adorando a ele de maneira errada. Veja como o princípio é simples. Imagine você, eu chegando lá na sua casa e começo a mudar os móveis da sua casa. Deixa eu perguntar, principalmente para as mulheres aqui, né? Como que você se sentiria? O que você diria para mim? Se eu chegasse na sua casa e começasse a mudar todo o esquema que você estabeleceu lá? Percebe? Pegava-se o quarto de vocês, colocava na cozinha, pegava a cozinha, colocasse no quarto. Como que você ia se sentir? Então veja que nós nos incomodamos com isso. Percebe? Então, quem dirá Deus? Então, isso aconteceu na história e ficou registrado para que nós compreendamos, irmãos, que Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. Ele quer ser adorado exatamente da maneira que ele, então, estabeleceu a adoração. E as consequências de uma adoração que não é feita de acordo com a vontade de Deus são muitas. Dentre elas, primeiramente, é a frieza espiritual, ou um culto mecânico. Veja bem, nós devemos adorar a Deus com alegria? Sim. Devemos entrar diante dele com cânticos? Sim. Deus quer isso. Mas quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, não há crescimento espiritual, não há desenvolvimento espiritual, porque Deus não está comprometido em abençoar aquilo que Ele não mandou, que Ele não ordenou. O Espírito Santo não vai abençoar aquilo que Ele não estabeleceu.
Veja, ele tem compromisso com aquilo que ele disse, com aquilo que ele estabeleceu. Então, uma das consequências aí, primeiramente, é uma adoração mecânica. Ou seja, eu preciso ir à igreja, eu preciso estar lá, porque senão na segunda-feira vai acontecer alguma coisa comigo. Eu me lembro que quando eu estava chegando na igreja, e ainda crente novo, né, com muitas dúvidas, e eu me lembro que, frequentando a escola dominical, e aí alguém comentou o seguinte: olha, tem muita gente que não vem na escola dominical, depois que bate o carro, ou quebra uma perna, ou não sei o que, aí fica reclamando. Veja bem, irmãos, isso é terrível. Isso é legalismo. Isso é frieza espiritual. Isso é algo que a pessoa que fala isso não compreendeu e não entendeu quem Deus é. Não, o ponto é que quando nós temos um culto, uma adoração que não está de acordo com a vontade de Deus, ela se torna fria, se torna legalista, se torna mecânica, se torna como uma atitude de apenas, vamos dizer assim, de tirar o peso da consciência. Já orei, já fiz o culto a Deus, agora vou dar um exemplo disso lá no Antigo Testamento. Em Isaías, o povo fazia exatamente isso, e veja o que Deus diz para eles. O povo ia adorar, e eles faziam tudo certinho, viu? Não pense os irmãos que eles não estavam fazendo corretamente, que eles estavam. Veja bem, a partir do versículo 10 diz assim, do capítulo 1. Príncipe de Sodomas, ou de Sodoma, escute a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas de lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Veja que Deus está falando isso aqui do culto do povo. Vocês vêm diante de mim, vocês trazem os animais, vocês oferecem animais, vocês oram e Deus fala assim: olha, eu já não suporto mais isso. Eu não pedi para vocês vir à igreja nos meus átrios. Não quero mais isso. Por que estava acontecendo isso, irmãos? Porque o povo estava querendo adorar a Deus do jeito deles. Deus é um Deus zeloso. E o que acontece com a vida nossa? Frieza. Frieza. Não oramos mais. Não queremos mais ler Bíblia. Não temos mais prazer em comunhão. Começamos a achar defeito em tudo, em todos. Frieza espiritual. Não há mais alegria no Senhor. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós desobedecemos os princípios da adoração. Da adoração. Entristecemos o espírito, nós também ficamos tristes. Então, o ponto aqui que Moisés está mostrando para o povo é que a adoração a Deus, ela deve ser resultado da fé e obediência àquilo que Deus estabeleceu. Deus disse: eu creio. Deus disse: eu obedeço. Deus disse: eu faço. Deus disse: eu creio. Então, irmãos, são consequências de uma adoração falsa. Mas ainda, irmãos, nós temos que pensar aqui: mas e quando a adoração é verdadeira? O que acontece? É interessante que o Salmo diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós obedecemos a Deus com fé, quando nós obedecemos a Deus crendo que Deus é poderoso, o que acontece? Pessoas começam a orar novamente. Pessoas começam a ler a Bíblia. Pessoas começam a buscar a Deus. Pessoas enchem o seu coração de alegria. Pessoas começam a proclamar a grandeza de Deus.
Ou seja, nós começamos a ter prazer no Senhor, satisfação em Deus. Deus preenche o nosso coração e mente, porque o próprio Deus vai fomentando em nosso coração alegria por Ele, disposição por Ele. As igrejas missionárias que estão enviando missionários por todo o mundo, isso acontece como resultado da verdadeira adoração. É assim que acontecia lá em Atos. Para que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e tudo eles tinham em comum. E na medida que isso ia acontecendo, o evangelho ia sendo propagado. Então, em uma igreja onde a adoração é verdadeira, a vida, a multiplicação, a fervor, há uma adoração que de fato que contagia outros. Porque o próprio Deus começa a fomentar em nosso coração essa alegria que vem dele. Essa alegria que vem dele. Então, quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, com fé e confiado que Ele vai então vir sobre nós, a igreja adora a Deus de maneira fervorosa, de maneira zelosa. Ela adora com alegria, ela busca o Senhor com toda a força que ela tem. E é por isso que os salmos aqui nos ensinam isso, principalmente os salmos aqui de número 90, eles dizem assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E eles continuam, versículo de número, Salmo 95, venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriamo-lo com salmos. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Somente quando a adoração é verdadeira. Deus produz no coração da igreja alegria. Deus produz no coração da igreja fervor. Deus produz no coração da igreja vida. Deus produz na igreja bênçãos. E o Salmo 133 deixa muito claro isso. Ele diz assim, e é isso que acontece: ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. A vida, a dinamismo, a alegria, a fervor, a intensidade, quando o culto é feito com fé, de acordo com a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, os 10 mandamentos, eles são importantes, porque aqui o que Deus está dizendo é: eu sou Deus zeloso, e sendo Deus zeloso, eu fiscalizo a minha adoração. Mas é interessante ainda, irmãos, que uma outra coisa que Deus faz. Veja bem, para aqueles que adoram a Deus de maneira errada, o texto diz assim: além disso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Um culto oferecido a Deus de qualquer jeito, não é porque as pessoas gostam de Deus, não. É porque as pessoas odeiam a Deus. Deixa eu deixar bem claro para os irmãos isso. Aqui, ó. O ponto é o seguinte: quando eu faço alguma coisa para Deus, que Deus não disse, não estabeleceu para nós odiamos a Deus. É assim que a Bíblia ensina. Porque o crente verdadeiro, ele está preocupado em entender: Senhor, qual é a tua vontade? Mas o não crente, ele diz: olha, eu vou lá, eu vou adorar, mas depois eu vou viver minha vida. Mas o texto diz que Deus visita a maldade. A palavra visitar aqui, irmãos, ela tem 2 sentidos. Normalmente, quando é dito que Deus visita, é que Deus visita para 2 coisas. Primeiro, Ele visita para abençoar ou visita para julgar. Então, o primeiro aqui é que aqueles que não fazem o que Deus faz, ou o que Deus ordenou, é dito que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. É assim, ó.
Você quer que os seus filhos sejam amaldiçoados? Não é que seus filhos vão pagar pelos seus pecados, não. Deus não é injusto. Mas você quer ver uma geração destruída? Adore a Deus de qualquer jeito. Sirva a Deus de qualquer maneira. Ou despreze o que Deus estabeleceu. Veja a geração de Sete e veja a geração de Caim. Para onde foi essa geração? Então, observe os irmãos que ele diz, eu visitarei. Ou seja, as consequências da desobediência vai atingir você, seu filho, seu neto e seu bisneto. Isso aqui também não é maldição hereditária. Tome cuidado com isso. Não é isso que o texto está ensinando. Mas o ponto é que Deus, na sua ira, no seu zelo, Ele visita até a quarta geração, ou seja, as consequências de um culto irresponsável vai afetar uma geração toda. Agora deixa eu perguntar para você. É isso que você quer para o seu filho, para a sua filha? É isso que você quer para os seus netos, para os seus bisnetos? O texto diz que Deus visita. Mas maior do que isso, irmãos, Deus faz assim, no verso 6, mas faço misericórdia até 1000 gerações. Isso aqui é algo maravilhoso. E algo que deve nos motivar. O ponto é, 4 gerações serão visitadas por mim, aqueles que me adorarem de maneira errada. Mas aqueles que me amarem e guardarem os meus mandamentos e fazer exatamente aquilo que eu mandei, não é só a 4ª geração que eu vou visitar. Eu vou visitar até 1000 gerações. Então veja que tem uma outra tradução que diz milhares. Mas o ponto aqui é que quando nós servimos ao Senhor, as bênçãos da aliança alcançam gerações nossas, em milhares. Seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, e aí vai, e você não vai estar aqui, mas a sua geração vai continuar sendo visitada e abençoada por Deus. E se você pudesse voltar dos mortos e ver como está a sua geração, você veria que milhares de milhares que saíram do seu ventre estão sendo abençoados e abençoando outros. Então Deus está dizendo assim, olha, se você me cultuar, exatamente como eu te mandei, as suas gerações serão abençoadas. Mas se você não fizer isso, você vai ver as consequências da desobediência. Amém. É claro que aqui é uma linguagem da aliança, e a aliança ela se estende então a todos aqueles que temem ao Senhor e a todos aqueles que são descendentes daqueles que temem ao Senhor. Então ele diz, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso quer dizer o seguinte, que quando uma igreja adora a Deus verdadeiramente, é porque ela ama a Deus. Jesus falou assim, olha, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então veja que obediência é prova de amor. Obediência é uma expressão de amor. Quando nós amamos, nós obedecemos. Quando nós amamos, nós servimos. Quando nós amamos, nós adoramos a Deus. Quando nós amamos, nós temos prazer em Deus. Nós temos alegria em Deus. E nós queremos Deus. E nós suplicamos por Deus. Mais e mais. Essa é a oração nossa. Como oravam os puritanos. Senhor, me dê mais do Senhor, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Até que eles eram tomados por Deus, porque amavam a Deus e tinham prazer em Deus. Então ele diz, aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos, eu abençoarei até 1000 gerações. É claro que é muito mais do que isso. Então, meus amados irmãos, eu quero terminar aqui. E quero fazer algumas aplicações desse texto. Você conhece Deus mesmo? Não estou perguntando para você se você tem informações sobre Deus. Eu quero saber se você já experimentou de Deus.
E se você tem tido conhecimento dele de acordo com as Escrituras, você sabe que ele é um Deus zeloso? Você sabe que ele é um Deus ciumento e ele não vai te dividir com ninguém? Então, o primeiro ponto aqui que nós precisamos aprender, irmãos, é conhecer a Deus mais. E entrarmos diante dele e dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero experimentar mais do Senhor. Jeremias disse isso. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que faço juízo e justiça e misericórdia em toda a terra. Em toda a terra. Então, conhecer a Deus é algo importante. E nós temos aqui as Escrituras. Ou sumamente importante é o conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, busque mais conhecimento de Deus. Ore mais para conhecer a Deus. Deseje mais a Deus. Talvez o seu coração está meio duro, mas diga: Senhor, aquebrante o meu coração. Me torne mais sensível ao Senhor. Desenvolva mais o meu amor por Ti. Faça como o Senhor fez com o salmista: não tenho nenhum bem que é tão grande aqui na terra e nem nos céus que não seja o Senhor. Então, busque mais conhecimento de Deus. Uma segunda aplicação, meus amados irmãos: nunca adore a Deus movido por um desejo carnal, por um sentimento que... Não, adore a Deus movido pelo que diz as Escrituras. Como eu devo me colocar diante de Deus? Como Deus quer ser adorado? Como Deus quer ser servido? Então, estude as Escrituras, entenda as Escrituras e busque nelas os princípios que você precisa para estar diante de Deus. Eles não são pesados, eles não são cruéis. Jesus diz: o meu fardo é suave e leve e traz descanso. A palavra fardo ali, jugo, é a palavra dele. Então, busque adorar a Deus, mas faça isso de acordo com as Escrituras. E por último, irmãos, nós devemos adorar a Deus com alegria, porque Deus é bom. Você não está respirando agora? Eu creio que daqui a pouco você vai tomar água, ou você vai comer. Alguma coisa você vai fazer, você vai dormir. Você tem uma casa, você tem uma cidade, você tem um pedaço de terra. Quem te deu isso? Foi Deus. Deus é bom. Deus é bom. Eu acho que falei isso aqui domingo passado e vou repetir. Nós deveríamos olhar para o sul e chorar. E chorar. E dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós não somos diferentes deles. Somos tão pecadores quanto eles. Esquecemos tanto o Senhor quanto eles. Mas mesmo assim o Senhor não nos tratou como nós poderíamos e deveríamos ser tratados. Então o ponto aqui, meus amados irmãos, é que devemos entender isso. Que Deus quer que nós nos aproximemos dele, com reverência sim, com amor sim, diante dos princípios sim, mas com alegria, sabendo que Deus é um Deus que é bom e misericordioso. Então, que Deus assim, irmãos, nos abençoe e que Deus nos auxilie. Se Deus permitir, no domingo que vem eu pretendo mostrar para os irmãos por que nós temos a liturgia que nós temos aqui. E mostrar para os irmãos quais são as bases para que essa liturgia que nós fazemos aqui, ela seja assim mesmo. Então, que Deus assim nos abençoe, e que Deus nos ajude, e que Deus nos dê um coração sensível a Ele, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém.